Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de linguagens. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. E nesse primeiro bloco estão aqui comigo o professor Nemer Geonon, de língua inglesa, e o professor Diogo Barbosa, de educação física. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, Gilbert Santos e Heron Cordeiro, que está nesse bloco aqui com a gente. Então é isso, agora é com você. Os nossos canais de comunicação estão abertos para receber a sua pergunta. É só ligar no nosso telefone fixo 31 3254 3009 ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 31 98295 2794. Vamos ficar muito felizes em responder ao vivo a sua pergunta. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Agora vamos relembrar os temas das aulas? Vamos começar com o professor Nemer. Professor Nemer, tudo bem? Tudo bem, Gabriela. Conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Sim, bom dia, né? Bom dia para o professor Diogo, para o nosso intérprete de Libras. O tema da aula do 6º ano foi Talking About Shopping, né? Falamos sobre compras. Está chegando aí o período do Natal e também tivemos a Black Friday. Aproveitei para falar um pouco desse tema. O tema do 3º ano é sobre o Thanksgiving Day, dialogando com o texto. Então, esses foram os 2 temas das aulas de hoje. Obrigada, professor. E você, professor Diogo, conta pra gente quais foram os temas das suas aulas. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Professor Nemer, os alunos aí de casa. Bom, o nosso tema do ensino médio, a gente começou no 1º ano falando sobre a questão do doping, né, substâncias proibidas, relembramos aí alguns casos de repercussão do doping que a gente teve ao longo aí da trajetória, né, do esporte moderno. No 2º ano, abordamos um pouquinho a questão do xadrez, né, esse jogo aí tão tradicional. Mostrei como fazer um tabuleiro de xadrez, expliquei um pouquinho a questão das regras, como cada peça se movimenta. E por fim, no 3º ano, a gente falou sobre ginástica. Mais precisamente aí a diferença entre exercício físico e atividade física. Mostrei também alguns tipos de exercícios físicos, né? As pessoas muitas vezes tendem a pensar que só existe musculação ou corrida. Então, demonstrei ali que existem outros tipos de exercício, né? E que não existe exercício certo. Exercício bom é aquele que você gosta, que você se sente bem. Muito obrigada, professor. Agora um recado importante. Termina no dia 11 de dezembro, sexta-feira, o prazo para você fazer o cadastro escolar. Acesse o site cadastroescolar.educação.mg.gov.br para ver os detalhes. Não deixe essa oportunidade passar. Agora vamos passar para as perguntas? A primeira pergunta é uma pergunta do 6º ano. O que é Cyber Monday? Explique novamente, por favor, professor. Sim, com certeza, excelente pergunta, né? O Cyber Monday é o seguinte, ele é um dia de compras na internet, onde a gente tem um queimão de estoque, assim como a Black Friday. Porém, ao invés dele ser na loja física, isso é feito todo nas web stores, que são as lojas virtuais. Então, você acessa o site e tem ali as promoções de acordo com isso. Então, esse é o Cyber Monday. É a nossa Black Friday, porém acontece na segunda-feira e é toda online, ok? Perfeito, professor. Próxima pergunta. Quais os efeitos colaterais mais comuns do uso de anabolizantes? Uma questão do 1º ano. Bom, a gente viu lá na aula, né, a questão do anabolizante e das outras substâncias, elas são, né, gente, como eu disse, uma roleta russa. Você pode usar, pode não ter nada, como pode ter um monte de coisa. E ali, a questão do anabolizante, eu posso ter danos ao fígado, que vai, né, metabolizar tudo isso ali que eu estou usando. Eu posso ter a questão ali, né, principalmente as meninas, engrossar a voz, crescimento de pelos. Pode ser até mesmo um câncer, como a gente viu lá. Então, diversos efeitos colaterais, né? Como eu disse, é uma roleta russa. Tem gente que usa e não tem nada. E tem gente que usa, às vezes tem 1, 2, 3, às vezes até, né, mais de um sintoma. Então, sempre fica a dica aí de não usar esse recurso. Não arriscar, né, professor? Exatamente. Verdade. Próxima pergunta. Por que será que não pegou o costume do Thanksgiving no Brasil? Pergunta do 3º ano. Sim, na verdade, o Thanksgiving, né, a gente já viu na aula que é sobre o agradecimento, a gratidão, o dia de ação de graças, de acordo com as colheitas que foram feitas durante o ano. Então, eu acho que esse costume não pegou no Brasil pelo seguinte, porque a gente já tem colheita o ano todo. Então, a gente já tem festas destinadas a essas colheitas, como a festa da jabuticaba, que a gente tem aqui em Minas, em Sabará, em Ouro Branco mesmo.
mesmo tem a festa da batata e diversas outras festas que envolvem a gratidão por essa fartura que tem na mesa do brasileiro. Então, em outros países, né, os Estados Unidos, por exemplo, eles tiram um dia para fazer esse agradecimento, onde reúne todo mundo ali numa mesa em prol da gratidão, em prol da comemoração com a família, comemorando. Então, aqui até é comemorado por algumas pessoas que têm essa cultura. Então, a gente nem pode falar que não pegou, mas é pouco comemorado naquele dia e durante o ano nós temos essas festas e esses festivais que já agregam aí as festas das colheitas, que simbolizam, na verdade, o Thanksgiving Day, ok? Até lembrar, professor Neme, a questão aí da festa junina, né? Que é uma colheita do milho que o pessoal faz, que é uma coisa muito tradicional. E o brasileiro gosta muito da questão de misturar, né, na cultura aí com o norte-americano, e na própria festa junina a gente mistura. Eu falei que numa aula passada a dança country. Sim. Né, já tem essa mistura aí de culturas. Isso, então isso dá pra ver que a gente já comemora, nem que seja aos poucos, né? Agradecendo a colheita também que a gente tem aí durante o ano. Excelente, professor. Ainda mais considerando que no Brasil o clima é tão favorável, a fartura é constante, então todo dia é dia de agradecer. Todo dia. Todo dia é dia de agradecer. Próxima pergunta. O xadrez é um esporte, por que não está presente nas Olimpíadas? Questão do segundo ano. Bom, o xadrez é um esporte, né? Uma coisa para ela ser esporte, a diferença na verdade de jogo para esporte é que o jogo ele tem a regra fixa, né? Qualquer lugar do mundo que eu for, por exemplo, futebol vai ser jogado com as mesmas regras, a regra do impedimento, questão de falta, né? A falta dentro da área vai ser pênalti. Posso qualquer lugar do mundo, na África, Europa, Ásia, vai ser do mesmo jeito, né? E o jogo, ele já tem aí essa questão da regra ser flexível. Por exemplo, né? A queimada, cada escola aqui de Minas Gerais vai ter uma regra diferente, né? Tem a queimada norte-americana, do dodgeball, não sei se o professor aqui conhece, que é uma outra queimada que a gente importou dos americanos também. Então o xadrez sim, o xadrez é um esporte, ele tem as regras, né? Eu expliquei aqui como que cada peça movimenta, mas até então o Comitê Olímpico considera o xadrez um jogo, né? Existem algumas burocracias, inclusive, é o tema do PET 7, da nossa aula de Educação Física, nós vamos ver quais são os critérios do COI, né? Eles não são muito claros e o COI, né, Comitê Olímpico Internacional, sempre deixou o xadrez assim um pouco mais de lado, né? Mas poderia ser olímpico sim, é esporte. Obrigada, professor. Próxima pergunta. Qual o significado da sigla BOGO? Questão do sexto ano. Ok, a gente trabalhou essa sigla porque a gente estava falando sobre compras, né? E é a nossa famosa pechincha, né? Por exemplo, esse B aí é buy one, get one. Então comprar um e levar mais um, certo? Isso tem muito aqui no Brasil, compre um e leve o outro. Então lá também tem isso. Acabei trabalhando essa sigla para quando estiver fora do Brasil, quiser fazer uma compra, ficar de olho aí nessas promoções, ok? Mas se vê essa sigla, né, professor? Corre e aproveita. Corre e aproveita, porque vai ganhar um a mais. Excelente. Próxima pergunta. O Thanksgiving só é celebrado nos Estados Unidos? Uma pergunta do terceiro ano. Bom, o Thanksgiving, ele é celebrado nos Estados Unidos, ele é celebrado também no Canadá e nas ilhas do Caribe, né? No Canadá, por exemplo, a gente celebra em outubro, numa segunda-feira, na segunda semana de outubro. Nos Estados Unidos, a gente celebra ele na quarta, quinta-feira do mês de novembro, que a gente teve aí recentemente. Então, nesses países ele é comemorado. Em alguns outros países, dependendo do morador, se ele veio com essa cultura, às vezes eles se reúnem e comemoram também o Thanksgiving Day, ok? Excelente. Próxima pergunta. Aproveitando a camisa do Capitão América do professor, o soro administrado no Capitão é um exemplo de doping para criar um super soldado? Pergunta do primeiro ano. Pergunta excelente, hein? Capitão América, eu brinco com meus alunos, eu mais gosto que melhor Vingador para mim. Mas sim, gente, se a gente for pegar nesse universo da Marvel, é um exemplo claro, né, de doping. Quando o soro do Capitão América foi criado lá, o que eles queriam fazer? Um super soldado, né? E aí quais são as características que o capitão ganha, né? Percebam o seguinte, vão ser as capacidades físicas que nós falamos aqui, né? Ele tem super resistência, super força, por exemplo, né? Tem uma cena lá do segundo filme dele, que ele corre acho que 20 quilômetros em meia hora, uma coisa impensável para o ser humano, né? Comum. Então realmente é um exemplo de doping ali que deu certo. E se a gente pegar até dentro desse próprio universo, né, o Hulk lá, o cientista tentou refazer esse soro do Capitão América e deu errado, mostrando, né, mais uma vez que o doping é uma roleta russa. Ele pode ser aí, né, pode não dar nada, como deu lá no Hulk. Ele fica fortão, mas ele, né, fica todo descontrolado, estão mostrando aí
né, que o sogro deu errado. Até o universo quadrinhos aí mostra que o doping não é lá uma coisa muito legal, não. Existem riscos muito sérios, é verdade. Próxima pergunta. O que é price match? Questão do 6º ano. O price match é o seguinte, é quando você vai em alguma loja, pesquisa o preço e aí a outra loja ela cobre essa oferta, né? Então é um ajustamento no preço. Eu cubro a oferta para poder estar vendendo o produto. Então esse termo é muito usado em inglês e também é uma pechinchazinha que nós brasileiros costumamos fazer. Então a gente pesquisa em quase todos os lugares, aonde a gente vê mais barato a gente vai no outro estabelecimento, mostra o preço e ele pode ou não cobrir essa oferta que é o price match, né? Ou seja, é a nossa famosa pechincha. Não custa tentar para conseguir um pouquinho mais barato. Okay? Quem não chora não mama. Com certeza. Próxima pergunta. Se o Thanksgiving não é popularizado no Brasil, por que estamos estudando esse tema? Questão do 3º ano. É uma ótima pergunta, porque a cultura, quando a gente estuda qualquer língua, é importante você estudar a cultura da língua, porque isso agrega, né, numa visão diferente, principalmente na hora de leitura, de entendimento de texto, a cultura ela é muito válida. Além de que o Thanksgiving ele também gera um vocabulário grande, ligado à alimentação, ligado à ceia, né, que eles fazem, ao agradecimento, e tudo isso vai agregando à língua para que você possa desenvolver muito mais a conversação e o entendimento. Então, estudar a cultura de qualquer língua é importante por isso, ok? Obrigada, professor. Próxima pergunta. Sempre achei o xadrez um jogo difícil que parece ser feito apenas para pessoas muito inteligentes. Alguma dica para aprender a jogar bem? Pergunta do 2º ano. Bom, né, primeiro é quebrar esse paradigma que o xadrez é uma coisa só para pessoas inteligentes, né? O xadrez é para todo mundo. E assim, a dica para aprender a jogar o xadrez bem é conhecer os movimentos das peças, né? Eu mesmo falo, a pessoa sabe jogar xadrez? Eu falo que eu sei os movimentos, né? Eu não sei aquelas jogadas ainda, não consegui me aprofundar, né? Mas se você souber os movimentos, já dá para você ir aprendendo. Você vai jogando com pessoas que estão ali no seu nível, né? Que estão começando. E aí, com o tempo, você vai aprendendo as jogadas, né? O primeiro passo é realmente saber as regras, como que cada peça se movimenta. Hoje, né, vocês aí, adolescentes, adoram mexer no celular, tem diversos jogos, então tem algumas opções também no xadrez online, onde você pode jogar com pessoas iniciantes, pessoas intermediárias, né, e até pessoas avançadas. Então fica essa dica aí, né, apesar que eu não gosto tanto de tela, né, de ficar o tempo todo no celular, mas na hora que estiver no celular, pode estar jogando xadrez aí, né, com pessoas online ou mesmo igual o tabuleiro que eu mostrei que vocês podem fazer e tá jogando com os familiares também. A dica é essa, para melhorar tem que jogar. Isso mesmo, obrigada, professor. Próxima pergunta. Como pergunta o preço de objetos, roupas, alimentos em inglês? Uma pergunta do 6º ano. Sim, para a gente perguntar qualquer preço, a gente vai usar a expressão how much is it, né? A gente tem o much e temos o many, que é muito para coisas contáveis e incontáveis, né? Uma aula específica do próximo ciclo aí, eu quero falar sobre isso, mas basicamente a pergunta how much is it é quanto custa isso ou aquilo. Então, se eu quero perguntar aí um alimento, um sorvete, how much is the ice cream? Então, quanto custa o sorvete? Ou se eu quero perguntar um casaco, coat, roupa, how much is the coat? Então, é assim que eu posso fazer a pergunta de quanto vale aquele produto, ok? Obrigada, professor. Próxima pergunta. Se a prova não exige gramática, por que eu devo estudá-la? Pergunta do 3º ano. Sim, também é uma boa pergunta, porque não é que a prova não exista a gramática, né? A gramática, às vezes, ela vem de forma contextualizada. E por que eu preciso estudar essa gramática? Porque a gramática é a estrutura da língua. Ali eu tenho que saber quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento. O português, por exemplo, a gente tem o português, a norma culta e a norma coloquial. Então, às vezes, eu falo de uma forma, mas na hora de escrever eu tenho que pensar, principalmente na gramática, para que esteja escrito de uma forma correta. No inglês, a maioria das coisas que a gente fala, a gente escreve, então dá uma impressão que a gente não está preocupando com a gramática. Mas é necessário preocupar, sim, com as regras, para que a gente tenha a concordância certinha e para que a pessoa possa entender aquilo que a gente está falando, ok? Excelente, professor. Próxima pergunta. Por que as peças brancas sempre iniciam um jogo de xadrez? O jogador que está com as peças brancas não leva uma certa vantagem com isso? Bom, na verdade, essa regra, né, surgiu ali do momento em que o xadrez estava sendo aperfeiçoado na Europa. A gente tinha muita influência ali da questão da Igreja Católica, né, no tempo lá da Idade Média. E a Igreja Católica não gostava muito dessa coisa de jogo de azar. E o xadrez antes, como a gente viu, né, o xadrez indiano,
eu tirava na sorte, eu jogava um dado, quem tirasse o número maior era o jogador que iniciava o jogo. Então, como a Igreja Católica gostava dessa questão de dados, jogos de azar, ela resolveu colocar isso, né? As pedras brancas fazem o primeiro movimento, tem uma alusão ali, né, de um duelo, talvez entre as luzes, né, branca e as trevas, as pedras negras, uma coisa assim, mais da questão medieval, e a regra, né, se mantém até hoje. Sobre a vantagem, algumas pessoas estudiosas de xadrez dizem que sim, outros não, dizem que na verdade você tem desvantagem, né? Quando você começa ali, você já abre ali, já mostra algumas possibilidades. Enfim, controvérsias. Não acho Depende que tem da tanta, estratégia, né? Depende da estratégia de jogo. Próxima pergunta. Estou resolvendo várias questões do terceiro ano, ao longo do ano. Para que preciso parar e fazer simulados, professor? Questão do terceiro ano. Sim, principalmente o terceiro ano, essa pergunta é válida porque mesmo você fazendo durante o ano todo questões, o simulado, como o nome já indica, ele vai simular alguma prova que você venha fazer, seja ela de vestibular, do Enem, ou alguma prova de seleção aí para algum trabalho, né? Então, quando você faz o simulado, você foca nas questões e ali você vai vendo quais as questões você tem facilidade, quais as questões você tem dificuldades e o que você precisa se preparar mais. Então, o simulado, ele ajuda e muito para que na hora de você fazer a prova, você esteja mais tranquilo, se sinta mais preparado. Então, o simulado é para isso e é muito válido, sim, principalmente para o terceiro ano aí, que vai vir o Enem e o vestibular, ok? Obrigada, professor. A próxima pergunta acabou de chegar, do Luiz Fernando Ayala. Professor, qual é a diferença entre jogo de xadrez e o jogo chaturanga, de origem hindu? Isso, na verdade, o jogo chaturanga, né, ele deu origem ao xadrez. O chaturanga, a diferença é que ele era jogado com 4 jogadores, sendo que cada jogador tinha 8 peças, né? O xadrez tradicional são jogados, né, por 2 jogadores, cada um aí com 16 peças. E a questão também da cultura, né? As peças do chaturanga, a gente tinha ali o elefante, um animal da cultura hindu, ao invés do rei eu tinha um rajá, né? E quando eu venho para o xadrez, cultura europeia, né, propriamente dita, eu tenho ali o bispo, figura da Igreja Católica, eu tenho o cavalo, que era um animal ali, né, mais próximo da cultura europeia, eu tenho a torre, na época, né, era comum você fazer muros protegendo as cidades, e essa diferença básica também, que é jogado por 2 jogadores e cada um tem 16 peças. Mas o mais tabuleiro é o mesmo, 64 quadradinhos ali, o objetivo é ir capturando a peça do adversário, tá certo? Obrigada, professor. Próxima pergunta é da Alicia, de Belo Horizonte, do primeiro ano. Com qual objetivo foi criado o Thanksgiving Day? O que eles pensaram quando foi criada essa data, professor? Então, acredito eu que o objetivo é esse mesmo, é agradecer pela boa colheita do ano todo, pela fartura, é reunir a família naquela época do ano, em gratidão mesmo a esse período de colheita, como a gente já tinha falado. Então, o objetivo é esse, né? Só agradecer mesmo. Então, Thanksgiving Day é o dia de ação de graças. Obrigada, professor. Próxima pergunta. O que seria o Web Store? Questão do sexto ano. Ok, falamos aí, né, da Web Store, dentro do Cyber Monday, que já teve a pergunta aqui também. O Web Store nada mais é que as lojas virtuais, onde a gente vai comprar os produtos online, pedir e esse produto chega aí até a sua casa. Então, Web Store, traduzindo literalmente aí para você, é lojas virtuais, ok? A importância, né, professor, de dividir as palavras, né? Web Sim, com certeza. Store. Web Store, aí você já vai saber direitinho que o web é ligado à internet e Store é loja. Quando você divide a palavra, igual a Gabriela citou aqui, você tem um entendimento também, juntando as duas e fazendo a tradução aí, entendendo o significado. Obrigada, professor. Próxima pergunta. É possível ter um controle 100% eficaz contra o doping? Questão do primeiro ano. Olha, 100% eu não diria, mas eu diria que pode melhorar, né? A gente observou lá que o controle do doping começou com a Federação Internacional de Atletismo em 1928 e o Comitê Olímpico só aderiu ao teste de doping em 1968. Entre 1968, né, até a década de 90, ali, principalmente no atletismo, a gente teve vários casos de doping. Inclusive recentemente com a própria delegação russa que nem participou das Olimpíadas do Rio. Então, assim, o que dá para fazer é melhorar. Por exemplo, a FIFA, na última Copa, né, que teve aqui no Brasil e a da Rússia, a FIFA já testou todos os jogadores antes da bola rolar. E lógico, né, ao longo da competição também eles foram testados, porque nada impediu o jogador de usar alguma coisa ali no decorrer da competição. Então a ideia é essa mesmo, talvez testar antes, né, fazer
mais testes, não essa coisa do sorteio, tem 11 jogadores ali, eu vou sortear 2 que eu acho que, né, estão com suspeita ali para poder fazer. Né? E vale lembrar também que é mais difícil, mas que às vezes acontece isso, às vezes o laboratório não consegue pegar a substância, né? Às vezes o atleta sabe de alguma outra coisa que ele toma ali que, né, acaba eliminando. Enfim, 100% não, mas que dá para melhorar, isso com certeza. Obrigada, professor. Professor, próxima pergunta. Qual a diferença entre shopping e mall? Questão do 6º ano. Na verdade, a palavra é shopping mall, né, que é o centro de compras, e nos Estados Unidos eles falam mais mall, na Inglaterra às vezes usa o shopping mall mesmo, além do shopping, a palavra shopping que a gente tem aqui no Brasil mesmo, é o substantivo compras, né? Então a diferença está aí. Porém, tem que entender que a palavra é shopping mall. Então a gente simplesmente abreviou ela e por isso que nos Estados Unidos é chamado de mall, ok? Perfeito. E professor, se o week é uma semana, o que seria o weekend? Ok. Questão no 6º ano. É essa dica que a Gabriela tinha dado pra gente, dividir a palavrinha, né? Então, week, semana, and, fim. Então, o weekend é o final de semana aí, né? A tradução dessa palavra, ok? Obrigada, professor. Vamos fazer aquele pequeno intervalo? Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Linguagem, que no próximo bloco contará com a participação dos professores de Educação Física, Luciana Drummond e Diogo Barbosa, que continua com a gente. Agradeço a presença do professor Nemer. E você, estudante, continue mandando as suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já!